Olá, boa tarde. Estava com saudade já de estar fazendo esses vídeos aqui dentro do meu canal. Eu sou Luiz Alberto, advogado, e hoje eu vou tratar mais um tema, uma extensão de um tema, no qual eu já havia conversado anteriormente, e hoje eu vou dar mais um ajuste nisso daí, inclusive na gola aqui do terno. Vamos lá. Bom, quem que já nunca deve ter ouvido falar em final de relacionamento? Diante do divórcio dos pais, ocorre às vezes de um dos pais saírem do casamento e levarem o seu filho, né? E então vem aquela pergunta: nosso casamento acabou, né? O amor acabou. E agora, o que a gente vai fazer? Porque os filhos, eles não se acabam junto com o fim da união, né? E um pai não pode querer arrancar dessa maneira um filho do outro pai, né? O pai não pode arrancar o filho da mãe, nem a mãe pode arrancar o filho do pai. E nesses casos a gente se pergunta: mas o que acontece? Que crime que comete de fato o pai que furta, que subtrai, né? Vamos entender por subtração, né? Que furta o seu filho da genitora, né? Que crime que ele estaria cometendo? Seria o crime de sequestro, né? Sequestro acho que não seria, porque evidentemente que se fosse sequestro haveria de cobrar um resgate, né, em dinheiro. E não é o caso, né? Quando um pai geralmente some com um filho, é só para afastar mesmo a genitora da criança, e assim ele ter o direito de criar sozinho, muitas vezes também para fugir de pensão alimentícia. Tem pais ou mães que fazem isso, e é uma temática assim que eu andei dando uma pesquisada, é muito recorrente dentro do Brasil, né? Então assim, é um crime de alienação parental e não se resolve através da justiça criminal, né? É uma questão que você vai ter que resolver dentro da vara da família e sucessões, entendeu? Com processo de guarda, com processo de alienação parental, se a criança estiver dentro do Brasil, dentro da justiça comum, se o pai tiver levado a criança para o exterior, dentro da justiça federal, né? E a vara da família e sucessões é competente nos dois âmbitos para estar localizando essa criança e, se for o correto e necessário, restabelecendo a guarda para o genitor prejudicado e fazendo com que essa criança retorne ao lar aquele o qual foi subtraída, né? Então, assim, embora nos dê aquela impressão que trata-se de direito criminal porque subtraiu a criança ou sequestrou a criança, não é resolvido dentro do direito criminal, é resolvido dentro da vara da família e sucessões. Eu vou ler um texto para vocês agora, peço que vocês me acompanhem. Por Regina Beatriz Tavares da Silva. A subtração parental é definida pela Convenção de Haia sobre sequestro de crianças com deslocamento ilegal da criança de seu país ou sua retenção indevida em outro local que não o da sua residência habitual. Trata-se de evidente caso de alienação parental, que ocorre em decorrência de comportamentos do pai ou da mãe que desejam afastar injustificadamente os filhos do outro genitor, a ponto de afastá-los definitivamente. É a morte em vida do genitor para o filho, com nefastos efeitos sobre ambos, que podem durar para sempre. Vocês vão vendo? É a morte do genitor, né, para essa criança. Ou seja, um pai, quando ele subtrai esta criança, ele quer simplesmente matar. Ele quer matar o outro cônjuge, né, para que essa criança seja criada sem saber da existência dele.
Então vocês vão vendo que realmente é algo nefasto. Vamos lá. A alienação parental é regulada pela Lei 12.318 de 2010, que a define como a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou o adolescente sobre a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Referida à lei, prevê sanções ao alienador que vão desde a advertência, passando pela estipulação de multa, pela ampliação do regime de convivência com o genitor, que está sendo prejudicado pela tentativa de alienação praticada pelo outro genitor, e pela intervenção psicológica monitorada, até a alteração da guarda e a suspensão ou perda do seu poder familiar. Esta lei prevê o rol exemplificativo de casos de alienação parental, tais como dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar contato de criança ou adolescente com o genitor, dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar, mudar o domicílio para um local distante, sem justificativa, visando dificultar a convivência da criança ou adolescente com outro genitor, com familiares desses ou com avós, etc. Vê-se, portanto, que os casos de subtração parental enquadram-se como uma luva nesse rol. Ademais, o próprio Código Civil, em seu artigo 1634, inciso 5, com a modificação da Lei 13.058 de 2014, conhecida como Lei da Guarda Compartilhada, determina que compete a ambos os pais, independente de sua situação conjugal, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudar sua residência permanente para outra cidade ou estado. Ou seja, o que prevê a Lei da Guarda Compartilhada nos dias de hoje? Que para você mudar com seu filho de estado, cidade, município ou país, você precisa do consentimento escrito do outro pai. Não é simplesmente pegar a criança, colocar no carro e mudar de cidade, certo? Isso daí já é uma novidade da lei. Antes dessa alteração do Código Civil, a nossa legislação, por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, somente exigia o consentimento de ambos os genitores para a mudança de domicílio quando se tratava de outro país. Daí se vê a importância da referida lei na guarda compartilhada, de autoria do deputado Arnaldo Faria de Sá. A legislação brasileira define que quando um pai ou mãe, em conflito no relacionamento, subtrai um filho menor de idade ou que tenha necessidades especiais, o fato não é enquadrado como crime, aquilo que eu havia falado, crime de sequestro, considerando que não haveria exigência de pagamento para resgate. Por isso, a questão deve ser resolvida na vara da família e sucessões, que eu já tinha citado logo no começo, que eu falei para vocês. Desde que a fuga tenha acontecido no Brasil, sendo que será competência da Justiça Federal, caso a subtração do menor tenha ocorrido, para levá-lo a outro país. Para prevenir a subtração parental que envolva deslocamento da criança para outro país, deve-se propor uma ação judicial em que o genitor alienado solicita a expedição de ofícios a todos os portos, aeroportos e fronteiras do Brasil, com foto e nome da criança para impedir sua saída do território nacional, sem prejuízo do pedido de multa a ser aplicado àquele que comete esse grave ato ilícito. A Convenção de Haia de 1980, da qual o Brasil é parte signatária, em seu artigo 4º, combate a subtração parental. E no artigo 3º da Convenção, o deslocamento de uma criança é ilícito quando tenha sido efetivado em violação do direito do genitor de ter o filho em sua companhia, ou seja, em violação ao poder familiar. São inúmeros casos que eu acompanho dentro do judiciário, onde nós vemos perfeitamente esse procedimento ocorrer dentro da família. Pois o pai insatisfeito ou a mãe insatisfeita com aquela relação terminam o relacionamento e
simplesmente levam a criança consigo, não se importando como essa criança vai se sentir, né, distante daquele primeiro genitor, que estará ausente, e nem como esse genitor sobreviverá, né, sem a companhia constante a qual ele estava acostumado desse filho. Bom, ocorrendo a subtração, qualquer pessoa que venha a tomar conhecimento desse fato poderá comunicá-lo à autoridade central da residência habitual da criança, a autoridade central de qualquer outro estado contratante. Artigo 8º. A autoridade central do estado onde a criança se encontrar deverá tomar ou mandar tomar todas as medidas apropriadas para assegurar a sua reposição. Artigo 10º. Em recente caso divulgado pela imprensa, uma mulher brasileira casada e domiciliada com um americano nos Estados Unidos decidiu, após o divórcio, vir ao Brasil com um filho de 6 anos de idade para passar as férias em Salvador. Não quis mais retornar ao seu país de origem e obteve inclusive a guarda dessa criança na Bahia. Não é a primeira vez que presencia um caso desta espécie. O mais famoso deles aqui no Brasil foi do menino Cian, cuja guarda foi disputada pelo pai americano durante anos após ter sido trazido ilegalmente para o Brasil pela sua mãe brasileira. Neste caso, a criança só foi devolvida ao pai após a morte da mãe, de ameaças de retaliação feitas ao Brasil pelo Senado norte-americano, que suspendeu a votação de lei que tratava de isenção de tarifas para determinadas exportações brasileiras. Então, olha o ponto que chega quando essas questões elas atingem o direito internacional. Eles não estão de brincadeira, não. Eles foram mexer com suspensão de determinadas exportações e isenção de tarifas de exportação por conta de um problema jurídico dessa ordem. A subtração de crianças para fora e dentro do país tornou-se cada vez mais frequente diante dos conflitos conjugais e do aumento da quantidade de pessoas que cruzam as fronteiras internacionais. Nessas situações, é fundamental a participação do direito internacional para solucionar os casos, por meio da Convenção de Haia, da qual o Brasil é signatário. No âmbito nacional, a legislação brasileira, como já apontado, garante o retorno do filho ao local de seu domicílio ou residência habitual, desde que sejam tomadas as providências judiciais cabíveis, inclusive com pedido de tutela de urgência pelo genitor prejudicado na convivência com o filho. No âmbito internacional, a Convenção de Haia visa a preservação dos interesses do filho do genitor, no plano internacional estabelecendo procedimentos que garantam o retorno imediato da criança ou do adolescente ao estado de sua residência habitual, bem como a proteção do direito de convivência com a prole. Bom, é isso. Vai. Muito obrigado, eu já tratei anteriormente do assunto, só estou reforçando. Sempre é um prazer estar aqui com vocês, estudando e também podendo passar um pouquinho daquilo que eu vivencio dentro dos meus processos e dentro da minha área de conhecimento. Obrigadão. Beijo, tchau.